para não misturar o conteúdo e ficar mais organizado depois lá na hora da plataforma, beleza? Ficar mais organizado. Então agora eu vou dar início, encerrei a parte cinemática, vou dar início então à parte de temperatura, de agitação térmica, de movimentação das moléculas aqui. Eu gosto de Qual analisar, capítulo que é, Carlos? esse é o capítulo um, o módulo um da frente B, termometria e dilatação. No caso do terceiro ano, no terceiro ano vem junto, tá? Lá no segundo ano vinha um capítulo só sobre temperatura e outro capítulo só sobre dilatação. Eu até gosto de falar de termometria, ou seja, estou medindo temperatura, e dilatometria, estou medindo dilatação. Beleza? E lá no segundo ano vocês viram separadamente. Aqui no terceiro tá tudo junto, beleza? Tudo junto. Página 33 aí. Termometria e dilatometria, que é o jeito que está no livro de vocês. Beleza? Tranquilos? Na temperatura, na termometria, eu vou apresentar as escalas gerais, né? Não tem jeito. Vou falar de Celsius, vou falar de Fahrenheit, vou falar de Kelvin, tá? E vou apresentar uma escala genérica, uma escala qualquer, beleza? Eu tenho que fazer isso porque as escalas padrões, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, é o que está no seu texto, é o que está no seu dia a dia, é a linguagem que nós utilizamos, ok? Celsius é a nossa do dia a dia. Se eu falar temperatura ambiente aqui, se eu falar 300 Kelvin, gente, temperatura ambiente hoje está 300 Kelvin. Talvez você vai ficar sem parâmetro, né? Mas isso é muito, isso é pouco, né? Um está com frio, o outro estão, um está com blusa, o outro não está, e o outro fala que é 300 Kelvin e eu estou sem saber se isso é referência ou não. Agora, quando eu falo que são 27 graus Celsius, todo mundo tá meio calorzinho, tá um calorzinho aqui, tá certo? Então, você tem uma noção, né? Fahrenheit, que é uma alemã, você tem um pouco menos, né? Em alguns países da Europa utiliza. Você tem menos referência ainda, né? A Kelvin é a científica, então eu vou falar sobre isso. E falar sobre dilatação, né? Dilatação dos líquidos, essas coisas, ok? Bem, primeiro aí é o conceito de temperatura, tá ok? Então, galera, o que acontece? Como eu separei cinemática de... Vamos lá. Conceito de temperatura, agitação. Eu estou querendo medir o grau de agitação térmica, tá? Grau de agitação térmica. Então, eu vou falar sobre ponto de vista físico. Eu acho mais interessante falar sobre energia, tá? Então, quando eu estou falando aqui sobre temperatura, eu quero falar, na verdade, sobre as energias, tá certo? Quando eu for falar de mudança de estado físico também, tá? Então aqui eu estou falando de energia. Eu vou falar de energia cinética, tá? Já vou começar a falar de energia cinética, que é uma energia que está associada à velocidade da partícula, ao caso, mas tem outras grandes, tem massa, né? Mas a massa não vai variar, o número de mols não vai variar quando você coloca um mol aqui, o número de partículas também não vai variar. Então, na verdade, é uma energia associada à velocidade, tá certo? Velocidade. Outra energia que eu trabalho muito é a energia térmica, tá? Depois eu vou entrar em detalhes, tá ok? Que depende de uma constante, tá? E a constante é isso aqui. Energia térmica depende exclusivamente da temperatura, que é onde eu quero chegar, tá ok? Então é uma energia associada à temperatura, depende da temperatura, que é onde eu quero chegar, tá certo? Só um pouquinho de teoria antes de chegar nas escalas. Então, a energia total que eu tenho aqui, tá? Ou grosseiramente, a energia interna que vocês estudaram há pouco tempo em transformações gasosas, né? Transformações gasosas, essa energia interna aqui, eu estou sendo bem grosseiro e estou resumindo ela entre energia cinética, variação da energia cinética, e energia
térmica, também associando ela à energia térmica, e poderia colocar outras energias aí, tá? Energia rotacional, porque tem molécula que vai ficar girando em torno de um próprio eixo. Eu poderia colocar energia translacional, porque ela movimenta, ela sai daqui, ó, né? Às vezes ela bate em algum lugar e vai lá do outro lado do recipiente, então ela fica movimentando muito aqui. Então as energias mais importantes aí são essas aqui, energia cinética, energia térmica. Como é que você aumenta a velocidade de uma molécula dessa daqui, ó, tá? E não aumenta a temperatura dela. Como que você aumenta a velocidade da molécula sem aumentar a temperatura? Então são duas grandezas que estão muito ligadas e eu preciso medi-las, tá? Eu preciso ter noção da temperatura, né? Que é a agitação dessas moléculas aqui, ó. A agitação dessas moléculas, tá ok? Carlos, Oi, você tá explicando o capítulo de termometria, né? termometria já, Ah, beleza? tá. Tranquilo? Aí vai cair o link daqui a pouquinho, vocês entram de novo, dá sequência, termometria aí, certo? Então vamos falar das escalas, né? Pra gente não misturar muito conceito aí. As escalas termométricas, ok? Bem, eu tenho algumas escalas, né? Para medir a temperatura, eu preciso de referências, tá? Como é que eu falo que uma coisa está quente, está fria, como a temperatura está alta, está baixa? Eu preciso de referência. Eu preciso de um referencial, já que eu falei lá em cinemática, né? Eu preciso de um referencial. Que referencial é esse? Bem, eu vou usar os pontos. Os pontos de fusão, tá? Da água, 0 graus Celsius, e vou usar o ponto de ebulição, também da água, que é 100, como referência. Isso tudo com a pressão, condições normais de temperatura e pressão, ou seja, pressão 1 atm, ok? 1 atm. Então tá aí, 1 atm. Condições normais de temperatura e pressão, 1 atm. Fechou? Ótimo. Então essas vão ser minhas referências aqui, tá? Então quando eu pego o meu termômetro, né? Que nada mais é, meu termômetro nada mais é do que um recipiente contendo mercúrio, né? A uma certa altura. Então eu tenho mercúrio suficiente aqui. Quando eu coloco ele no gelo, né? No nível do mar, eu espero ele entrar em equilíbrio térmico. O que é entrar em equilíbrio térmico? É se tiver que perder energia, perder toda a energia necessária até atingir o equilíbrio térmico, atingir a mesma temperatura, equilíbrio térmico, atingir a mesma temperatura, né, do gelo. E depois eu vou fazer a mesma coisa, vou esperar atingir o equilíbrio também, né, até colocar com a água fervendo no nível do mar e vou esperar isso aqui atingir 100 graus Celsius. Então, eu vou colocar o termômetro junto com o gelo e vou esperar um pouco, né, para marcar aquele pontinho ali que é o ponto de referência, tá, para temperaturas baixas, e vou depois colocar ele na água fervendo a 100 graus Celsius, nível do mar, e vou marcar aquele ponto como referência. E vou dividir isso aqui em 100 unidades iguaizinhas, bonitinhas, para poder ficar com o termômetro na escala Celsius, né, que é a que a gente conhece mais, na escala Celsius, com um termômetro bonitinho que vai de 0 graus Celsius até 100.
E isso ele tem várias divisões aqui. Cada unidade, cada temperatura na escala Celsius aqui, né, tem 1 grau de variação. Essa escala varia 1 grau, apenas de 0 a 100. Então, esses números foram bem práticos, né? Eu quero facilitar minha conta, que peguei de 0 a 100. Poderia ter pego qualquer valor, tá? Então, essa é a escala que a gente costuma utilizar. Então, eu esperei o equilíbrio térmico, né, para que o mercúrio que eu coloquei ali, o Hg que eu coloquei ali, ele começasse, depois de muito tempo, ter a mesma energia que o gelo, ou seja, a mesma agitação térmica que o gelo. E depois eu fiz a mesma coisa para a água fervendo, né? Coloquei ela aqui em cima, tá? E esperei ela entrar em equilíbrio para que ela tivesse a mesma agitação térmica das moléculas de água a 100 graus Celsius, para poder construir o meu termômetro estranhozão aqui, tá certo? Tranquilos? E eu vou comparar ele com as demais escalas, tá? Que é a escala Kelvin, que vai ficar para o próximo link aí, e para a escala Fahrenheit. Opa. Então organizei um pouquinho a aula aí. A gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte. O que é temperatura? Temperatura é grau de agitação, né? Eu estou falando de rotação, translação, movimentação da, das moléculas, das espécies químicas. Não sei se você está falando de átomo, de molécula, de íons, de ânions, outras partículas, subpartículas, enfim. Elétron, próton, nêutron, pósitron, né? Enfim. Eu não sei se você está falando deles. Então, qualquer espécie química, eu vou esperar ela que tenham todas tenham a mesma agitação, mesma movimentação. Beleza, isso é temperatura. Ótimo. Energia, o que é? Bem, não sei. Energia é não tem um conceito. Você pode observar que toda vez que eu falo de energia, eu falo que existe uma energia associada a alguma grandeza física. Ou eu falo que existe uma energia associada à velocidade, energia cinética. Ou eu falo que tem uma energia associada à gravidade, energia gravitacional. Eu falo que tem uma energia associada quando eu vou formar uma molécula, eu vou formar o H2O lá, tem uma energia potencial entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. É, tem uma energia elétrica lá também, mas tem uma energia potencial lá, ok? Energia térmica está associada a esse grau de agitação, porque vão aparecer muito exercício associando a temperatura, tentando conceituar a temperatura como se a temperatura fosse um tipo de energia. Não, existe energia que depende da temperatura, mas temperatura é uma coisa meio cinemática. Temperatura é o que eu falo meio cinemática, porque está relacionado com movimentação de moléculas, tá? Quando eu coloquei em equilíbrio com a água em ebulição aqui, esperei que o mercúrio aqui tivesse a mesma agitação térmica, tá? Da água, a mesma movimentação da água aqui, beleza? E a minha escala Fahrenheit, que é a minha escala alemã, ela pega os mesmos referenciais, o mesmo gelo, a mesma água fervendo no nível do mar, só que o que eu chamo de zero aqui, ela chama de 32, tá? O que eu chamo de 100, que é ebulição, ela chama de 212. Então a variação entre 32 e 212, perdão, são 180 graus. Então aqui na minha Celsius, enquanto aqui a temperatura vai variar 1 em 1 grau, aqui embaixo a temperatura vai variar 1,8 graus. Aí no caso Fahrenheit. Ok? Fahrenheit. Então tá aí. Vamos construir meu termômetrozinho então. Fazer um trem bonitinho. E vamos construir o meu termômetro então. Meu termômetro Fahrenheit. Tá? Com o meu mercúriozinho lá dentro. Tá? Vamos fazer isso aí.
Então tá aí. Ótimo, sumiu meu termômetro. Então tá aqui o meu termômetro. Tá certo? O meu te... que é isso? O meu termômetro. Que coisa. O meu termômetrozinho aqui vai ser esse. Esse aqui é o Celsius, tá? E o outro aqui é o meu termômetro Fahrenheit. Tá certo? Eu vou comparar os dois aqui. Então, esse aqui é o meu carinha Celsius. E esse aqui, meu Fahrenheit. Tá certo? E esse aqui é meu Fahrenheit. Aí vocês já viram que os pontos são iguais, né? Os pontos são iguais, ou seja, deixa eu até puxar aqui. Esse pontozinho aqui de referência, vou até colocar ele mais para cima aqui. Esse pontozinho de referência aqui, colocar só uma linhazinha para não incomodar, tá? Ela é meu ponto de ebulição, de fusão, e esse aqui de cima é meu ponto de ebulição. Só que para minha escala Celsius, esse aqui, essa temperatura aqui é o ponto de fusão e esse aqui é o ponto de ebulição, certo? Esse aqui é meu 0 graus Celsius, esse aqui é meu 32 graus Celsius e esse aqui é meu 100, Fahrenheit, não? perdão, Fahrenheit, graus Fahrenheit, e esse aqui 100 graus Celsius e aqui 212 Fahrenheit. E aqui seria uma temperatura qualquer na escala Celsius e aqui uma temperatura qualquer na escala Fahrenheit. Então, vocês estão lembrados disso aí, né? Eu vou comparar as duas escalas, tá? Até agora as duas escalas são só referências diferentes aqui, tá? Inclusive eu posso até, colocar uma escala qualquer aqui, ó, tá? Nada a ver, recurso. Ah, faz isso comigo não. Tanta não tá Sim. gravando. Celsius está aqui, né? Coloquei de 0 a 100. Beleza. Aí eu peguei um exemplo. Se tiver variando 2 graus. Fahrenheit, 32 a 212. Então ela varia, na verdade, 180, que a gente tinha feito aqui, né? 180 graus Fahrenheit. Se você dividir por 100, para ficar bonitinha a sua escala aqui, ó, graduada, bonitinha, vai dar uma variação de 1,8, como tínhamos mencionado. Beleza. Na escala que eu inventei diamantinense, colégio diamantinense aqui, meus pontos de referências é de 20, mas é o gelo. E 80, mas é a água fervendo. Só que eu fiz uma escala diferente. Aí ela foi de 20 a 80, 60, dividir por 100, minha escala varia 0,6. Ok? 2 vezes 0,6, 1,2, que é o meu exemplo. Então, no meu exemplo, a variação Celsius é 2, a variação na escala Fahrenheit seria 3,6. Né? Você chegar em Nova York, o cara falar que está 40 graus, você até assusta, né? Mas é 40 Fahrenheit. Você tem que traduzir para os seus Celsius para ver se você acha que é muito ou pouco. Na verdade, 40 lá vai ser até pouco, né? Você vai chegar lá, alguém vai falar tipo 60 e tá com calor, às vezes, né? E 1,2 que é a escala que eu inventei. Beleza? Então, a escala que eu inventei aqui, os 2 graus lá no Fahrenheit, para ela aqui seria 1,2. Beleza? 1,8 é a variação da temperatura em Fahrenheit? Que é a cada escalinha aqui, se eu peguei, eu fui de 32 a 212, que são essas referências aqui. E fiz 100 divisões aqui no meio, ó. É só para facilitar a minha vida. Eu pego, igual eu fiz lá, eu peguei um pedaço de uma régua, eu não vou lá e divido ela em 30, a de 30 centímetros. Divido ela em 30 unidades. É só para facilitar a minha vida. Beleza? Beleza. Aí tá aí. Ô, Carlos, Oi.
É que Maria Eduarda tá entrando pelo computador, ela pediu pra Oh, você aceitar perdão, ela. cara. Perdão, perdão. Obrigadão, viu? Então tá aqui minha variaçãozinha. Beleza. Agora eu vou. Como é que chama? Eu vou fazer minhas continhas aqui. Vou achar fórmulas entre elas, tá? Eu vou comparar as duas escalas conhecidas aqui, ó, tá? Aí eu sempre comparo essa variação aqui. Opa, cadê minha caneta? Eu comparo essa variação pequenininha aqui com a pequena daqui, que é a mesma coisa, e depois eu comparo a grandona aqui com a grandona do outro lado, porque elas estão medindo a mesma coisa. Está medindo o gelo, está medindo a água fervendo, né? Um vapor aqui, evaporando. E aqui também está medindo o gelo, e aqui também está medindo o vapor. Então, são pontos idênticos, tá? Então, posso fazer isso. E depois eu vou poder comparar. Eu vou comparar a Celsius, tá? Porque a Celsius eu conheço. A Fahrenheit eu tenho menos noção, né? Com a outra do Colégio Amantinense. Só para ver aqui que seria uma temperatura ambiente aí de 25 graus na escala diamantinense, tá? Beleza, então o que acontece aqui na minha escala Celsius, né? Eu vou pegar a temperatura Celsius menos a variaçãozinha menor, essa pequenininha aqui, tá? E vou comparar com essa pequenininha do lado de cá. Então essa variação aí, como elas referem-se aos mesmos pontos, elas são iguais. Então vai ficar TF menos 32 do lado de cá. Ótimo. Comparei as duas pequenas, tá? Agora eu vou comparar as duas grandonas. A grandona de cima, que é 100 menos zero, tem que ser igual à grandona da Fahrenheit, que é 212 menos 32. Certo? Então o que sobrou aqui? TC, perdão, né? Menos zero sobre 100. Tem que ser igual ao outro que não dá para simplificar, vai ficar do jeito que está. E aqui embaixo, 180. Se você quiser ficar com a fórmulazinha com essa cara aqui, você pode. Tá? Você pode. Beleza? Você pode ficar com ela assim. Ou simplificar ela um pouquinho. Né? Se você quiser simplificar ela um pouquinho aí, você pode também. Tá? Aí ela ficaria simplificando aqui. Ela vai ficar, talvez você vai encontrar ela no seu livro aí. Simplificando, gente, eu vou dividir isso aqui por 20. Vou dividir isso aqui por 20 e vou multiplicar cruzado. Então vai ficar 100 dividido por 20 vai dar 5, que eu passo multiplicando. Aí fica meu TF menos 32. E aqui embaixo eu fiz 180 dividido por 20, que dá 9. Então é bem possível, né? Com certeza você vai achar lá no seu material, você vai achar essa formulazinha aqui mais simplificada, tá? Tranquilos? Então eu comparei essas duas, né, essas duas escalas aqui, ó. Eu comparei a escala Celsius com a escala Fahrenheit, beleza? Tudo tranquilo aí? Se tá tudo tranquilo, eu vou fazer a mesma coisa com a outra escala. Vou comparar com a escala que eu inventei aqui, tá? Então o que eu fiz foi tentar estabelecer uma equação, uma fórmula que transforma Celsius em Fahrenheit ou vice-versa, tá? Agora eu vou tentar fazer Fahrenheit versus a escala CD que eu inventei, tá certo? Colégio Mantinense que eu inventei. Como que eu faço isso? Mesmo procedimento, pego isso aqui, gente, ó, comparo isso aqui. Então do lado de cá sempre vai ser a mesma coisa. TC sobre 100, sempre vai ser a mesma coisa. Tem que ser igual às variações do outro lado, da outra escala. Então a escala que eu inventei aqui vai ser TD menos 20 sobre a escala grandona. Então é o Azinho aqui que eu tinha chamado de A sobre o Bzinho aqui. O B seria essa maiorzinha aqui. Sobre 80 menos 20. Certo? Então a minha escala ficaria, para transformar de uma para outra,
Aí fica a seu critério simplificar ou não aí. TD menos 20. E aqui ficaria 60. Dá para simplificar um pouco aí, né? Dá para simplificar mais ainda. E aí ficaria, por exemplo, TC sobre 5, né? Se eu dividir por 2. E o outro lado ficaria dividido por 3. Ou eu passo 5 multiplicando. Enfim, isso aqui seria a fórmulazinha que caminha, né? Transforma aí. Transforma de uma escala para outra aí. Até aí tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Então, eu transformei Celsius para Fahrenheit e Celsius para a escala que eu inventei. Tá ok? Inventei uma escala aqui, né? Com os mesmos referenciais. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo, né? Tudo tranquilo. Sem noção do tempo aqui, mas tudo bem. Belezinha aí? Então fechou, né, galera? Fechou a ideia aqui, né, da escala inventada para as escalas que existem já, tá? Só que tem uma falha aqui, tá? Tem uma falha aqui. E qual seria a falha aqui? A falha é conceitual, teórica, tá? Estou falando de teoria. Por exemplo, essas escalas perfeitamente têm valores negativos. Facilmente, olha só, olha onde que está o zero. O zero Fahrenheit. Tá, estaria bem aqui abaixo o zero Fahrenheit. Certo? Inclusive, podemos até fazer uma transformação aqui, ó, tá? Calcularmos aqui, ó, tá? Pegar a formulazinha lá, né? TC, que é o Celsius, né? TF menos 32, que é a formulazinha lá que entre Celsius e dividido por 9. Se eu pegar a temperatura Fahrenheit de zero, opa, zero, quero saber de onde que é o zero Fahrenheit. Qual seria o valor correspondente à escala Celsius dessa temperatura? E só para me ter ideia, porque o zero eu vou na minha casa, pego o gelo, ótimo. Tudo bem que eu estou muito alto, né? Eu estou 1.400 metros acima do nível do mar, todo mundo aí. O nosso ponto de fusão e ebulição não é exatamente igual, mas a gente está aproximando, né? Então eu sei que o meu gelo está ali aproximadamente 0 °C. Mas e o zero na escala Fahrenheit? Corresponde a quanto na nossa escala Celsius? Vamos transformar para a gente dar uma olhada. Então TC seria quanto? Não sei. Então, no lugar de TF, vou colocar 0 menos 32 dividido por 9. Certo? Então, meu TF aqui, TC, perdão, vai ficar 5 que multiplica, já vou fazer a continha aqui, né? 5 que multiplica menos 32, já vai dar um valor negativo aí de 160, né? Que vai ser 5 vezes 32. Vai dar menos 160, né? Menos 160. Já vai dar um valor negativo aí. Aí você pega esse 160 e divide por 9. Tá certo? E Vitor tá aqui, coitadinho, esperando. Perdão. E divide isso aí por 9. Tá? Então vai dar uma temperatura negativa, né? Uma letra feia. Uma temperatura negativa, né? De menos aproximadamente 17,8 graus Celsius. Graus Celsius, isso mesmo. Então, veja bem, é uma temperatura bem baixa. Bem baixa. Né? Uma temperaturazinha bem baixa. Negativa, de menos 17,8. Né? Comum nos Estados Unidos, no inverno, né? Menos 20 graus Celsius, comum nos Estados Unidos. Mas vejam bem, temperatura muito baixa. Aí qual que é o meu problema, né, que eu mencionei? Ó, estou com um problema teórico. Qual que é o meu problema teórico? Eu falei que temperatura era igual a grau de agitação.
Temperatura é igual a Como é que o grau, grau pode ser negativo, né? exatamente, grau de agitação. Por isso que o Kelvin é o científico, né? Aí vem a necessidade de você criar uma outra escala, porque o zero, né, se eu fosse levar ao pé da letra esse conceito de temperatura aqui, o zero seria 0 grau. Então você está falando, querendo falar comigo que a molécula está parada, né? Estaria em repouso. Se eu fosse usar essa escala para tentar entender o conceito de temperatura, que é grau de agitação, eu chegaria nesse problema. Então, aí ótimo, ótimo. Aí quando eu passo para a escala Celsius, eu chego a menos 17. E não estou tão longe, eu posso chegar a temperaturas bem maiores. Né? A temperatura do espaço é aproximadamente uns menos 269. É muito baixa a temperatura. Né? Porque se é grau de agitação de moléculas, eu te pergunto que as moléculas que tem lá, né, de espécies químicas, né, espécies químicas, eu falo, o que tem no espaço então? Vazio, nada, então. Né? Quase nada, né? Opa. É, tem um S aí, cara. Então, essas espécies químicas aí, tá? No espaço praticamente não tem. Então, não tem onde armazenar, né? Chegar nas molequinhas lá e falar, segura esse calor aí pra mim, essa energia aí. Não tem ninguém para agitar lá. Então, a temperatura ela é muito baixa, tá certo? Mas beleza, então quer dizer que nenhuma escala e nem a outra aqui serve para segurar o conceito de temperatura, para sustentar essa teoria aqui, né, do conceito de temperatura. Aí somos obrigados, então, a pularmos para um conceito mais elaborado, para uma escala mais elaborada, para uma escala científica, uma escala térmica, tá ok? Térmica científica, que de Que onde fato, o zero é zero agitação da exatamente, molécula, né? que o zero dessa escala seja zero mesmo, entendeu? Seja grau zero de agitação, tá certo? Ou seja, temperatura absoluta, que é a escala Kelvin. Ou seja, na escala absoluta, né, que é o correto, escala absoluta. Essa escala absoluta é o Kelvin, uma escala científica. Qualquer artigo, perdão, que você pegar aí científico, seja qualquer um de ciência, não é só física, não. Então, pessoal de biologia, de química, todo mundo mede temperatura, né? Então, se você pegar essa escala, você vai ver que ela realmente ela está muito diferente da outra lá, tá? Então, quando a gente vai falar sobre a escala Celsius, beleza, ela tá lá bonitinha, tá certo? Fiz errado aqui. Ela tá lá bonitinha. A escala, deixa pra lá. A escala Fahrenheit tá lá bonitinha. E a escala Kelvin tá lá bonitona, que ela tem que ir até lá embaixo. Tá, essa aqui ela tem que arbitrariamente, né, a gente achar um ponto, aqui seria grau Celsius, achar um ponto que realmente não seja possível atingir. E o dia que for, que o pessoal adora falar, nossa, foi desafiar a lei da física, acabou com a termodinâmica. Não, nós vamos lá e vamos procurar um ponto mais longe ainda, tá certo? Então, essas referências fáceis de atingir, que é ponto de fusão e ponto de ebulição, só você ferver água e pegar água na gelada, pegar gelo e ferver água, beleza, você vai encontrar eles aqui também, ó. Só que você vai encontrar ele aqui como sendo 273 Kelvin, a gente nem fala grau. Você vai achar o ponto de ebulição aqui também, vai. 373 Kelvin, você vai achar sim, né? Então você vai achar na sua escala Fahrenheit aqui, tá certo?
E na sua escala Kelvin aqui, você vai achar esses pontos também. Só que ele tacou o zero lá embaixo. O zero Kelvin para ninguém chegar lá. Tá certo? Para ninguém chegar lá. Tá? Só isso. Só isso que ele fez. Aí você pode pegar uma temperatura, vou até traçar aqui, ó. Posso pegar uma temperatura qualquer aqui para achar ela em qualquer escala, né? Posso pegar uma temperatura aqui comum a todos. Opa. Uma temperatura aqui que seja comum a todas as escalas, tá? Posso pegar uma aqui que é comum a todas. Então, aí achar a fórmula entre elas. Tá certo? Esse zoom, ele atrapalha gravar minha tela demais. E cadê minha canetinha? Tá aqui. Então aqui uma escala qualquer Celsius, uma escala qualquer Fahrenheit, uma escala e uma temperatura qualquer na escala Kelvin. Então eu vou comparar, e vai dar tempo, eu vou comparar a Celsius, que é a nossa do nosso dia a dia aqui, com a Kelvin. Mesmo procedimento, eu vou comparar essa variaçãozinha pequena com a pequenininha de lá e a grandona com a grandona de lá. Tem uma característica muito bacana aqui entre as duas, porque elas variam do mesmo jeito. Uma vai de 0 a 100, a outra vai de 273 a 373. Então ela também varia 100, tá certo? Se eu estava assistindo uma palestra, eu vi um cara falando vareia, mas o vareia é feio para nós, né, cara? Para o cara até que ele falava inglês, ele tinha aprendido em português recentemente, o vareia, para ele até que não ficou muito feio, não, coitado, não sabia. Então eu peguei a temperatura menor, a variaçãozinha menor, e vou comparar ela com a maior zona. Por que eu posso fazer isso, hein? Porque eu estou falando dos mesmos pontos. Eu medi a temperatura nossa aqui, ó, da sala de aula, por exemplo. Medir a temperatura do computador, né? Se for. Medir a temperatura do computador. Eu quero saber qual que é o valor dela na escala Fahrenheit, quero saber qual que é o valor dela na escala Kelvin. E peguei os pontos de fusão e ebulição como referência. Por isso que eu posso fazer isso. Comparar a menor daqui com a menor do outro lado, que é TK menos 273 dividido por 100 menos zero, e do outro lado 373 menos 273. Não é porque é revisão que vocês não precisam perguntar, não, tá, gente? Pode perguntar. Então vai ficar TC sobre 100, que é igual ao do outro lado, que é TK menos 273 dividido por 100. Posso cortar? O bacana é isso. Então vai ficar lá a minha temperatura Celsius e dá para ver isso ali, ó. Ela vai ser a Kelvin menos 273. Concordo? Se você pega a escala Kelvin, pega o Kelvin aqui, ó. Pega o Kelvin. Kelvin, 373 menos 273 vai dar quanto? 100. 273 menos 273, zero. O contrário você soma. Eu quero saber quanto que eu faço de Kelvin. O que eu faço? Eu pego o Celsius e somo com 273. Eu pego 0 mais 273, 273. 100 mais 273, 373. Beleza? Então, eu é uma escala mais fácil. Se você falar comigo assim, ô Carlos, eu fui lá e medi uma temperatura aqui na escala Celsius, e aí era um experimento lá e ele variou 10 graus. Quanto que variou nas outras escalas? Bem, lembra que essa daqui é 1,8? A variação, tá? Aí você fala assim, aqui variou então 18. E lá na Kelvin, 10. 10 Kelvin. Porque ele varia do mesmo jeito, ó, 100. Tá ok? Só essa aqui que vai de 32 até que varia diferente, varia 180 graus ao todo. Beleza, galera? Tranquilos? Todo mundo de acordo? Essa aula ficou mais longa, Tudo né? certo. Tudo certo, né? Então, isso aqui, então, na verdade,
eu vi todas as escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin e a do Diamantinense lá que nós inventamos, entendeu? Então, o mais importante é saber fazer essa transformação aqui, ó, tá? Que o mais comum, na verdade, é cair uma escala desconhecida. O cara fala assim, ah, eu tava. Todo mundo é descuidado em termometria, tá? Todo mundo nos exercícios é descuidado. Ah, o estudante, o professor estava fazendo uma medida, o termômetro, aí ele foi medir uma temperatura lá na escala Celsius, aí o termômetro dele quebrou, ele teve que inventar um termômetro. Aí ficou termômetro do professor. É sempre essa mesma conversa, tá certo? Beleza? Bem, o que eu vou fazer aqui agora, assim, para matar meus últimos minutinhos ali, tá? É fazer um pouquinho diferente aqui é o seguinte. Se ele me der um gráfico, né? Eu sempre dou um exemplo desse. Se ele me der um gráfico contendo as escalas, tá? As escalas. Então ele vai lá e faz isso aqui, põe um gráfico. Só que o gráfico é Ô, de ter. Carlos, Oi, posso pode perguntar falar. uma coisa rapidinho? Claro. Por que que a gente pulou vários capítulos? Tipo assim, já foi pra essa frente B do módulo 1. Tá. Bem, então vamos lá. Vou inventar uma escala aqui qualquer, tá? Ô, Zoom, para de fazer isso, Zoom. Aí eu vou inventar uma escala aqui qualquer, tá? Vou pegar um mais tradicional aqui. Depois eu pego um mais complicadinho. Então eu vou lá e invento uma escala. Uma delas eu invento, tá? A outra não. Vou pegar aqui, por exemplo, a escala Celsius, beleza, todo mundo conhece. Aí eu pego uma escala para ser original, eu pego a outra aqui, é uma escala arbitrária, né, que eu inventei, né, de graus A. Inventei essa escala aqui, beleza? Inventei a escala. Aí a escala Celsius, tá errado. A escala Celsius é fácil porque eu conheço a escala Celsius. E eu conheço a escala Celsius. Vai lá. Pode ser. Tô com tempo pra ficar abordando nada. Beleza. E aí, a outra escala, que é o problema que eu não conheço. Mas ele tem que falar pelo menos algumas coisas pra mim, né? Por exemplo, ele tem que falar comigo o seguinte: a escala Celsius aqui começou no 20 graus e foi até 100. E a escala dele é diferente. A escala dele foi até 80 só. Ele dá isso aqui, ó, e fala assim, ó, eu fiz um experimento, ou medi a temperatura do ambiente lá na escala Celsius, tá? E eu gostaria de saber muito, senão eu não vou nem dormir hoje direito, né? Eu queria muito saber que temperatura é essa na escala que você inventou. Aí fala assim, gente, eu medi uma temperatura na escala Celsius de, sei lá, um valor intermediário ali de 30. E eu gostaria de saber que temperatura é essa na escala A, arbitrária que você inventou. Perceberam qual que é o problema da questão aí? Bem, para fazer isso, eu desconheço parcialmente esse ponto, né? No óbvio que eu não sei isso aqui, mas eu conheço os outros. Eu conheço esse ponto aqui e conheço esse aqui, ó. Com esses dois pontos aqui, ó, né, o primeiro e o último, eu já consigo calcular qual que é a fórmula entre essas duas. Então vamos lá rapidão, que o Zoom já nos cortou, a gente vai repetir isso na última aula. Então vou fazer aqui só para finalizar, ok? Ou, melhor ainda, fica essa perguntinha aí para a próxima, esse desafiozinho aí para a próxima aula, então. Perfeito? Perfeito. Tá? Então, fechou. Para a aula não ficar muito longa também. Tranquilos? Então, meu abraço. Até a próxima aula.